Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tô vindo aqui para fazer um comentário a respeito de um pedido de um contato que eu recebi, né? Tem gente entrando. Eu vou ler aqui o contato que eu recebi da pessoa e comentar um pouquinho sobre isso e fica até para reflexão para vocês, tá certo? E a pessoa dizia assim: boa noite, Adna. Meu nome é Fulaninho de Tal e eu tenho um papagaio de aproximadamente 22 anos, que era da minha avó e foi criado junto comigo a vida toda. Quando minha avó faleceu, ele ficou somente comigo. Já fazem 9 anos. Porém, eu moro sozinho, trabalho o dia todo e acabo deixando ele sozinho a maior parte do tempo. No meu quintal tem muitos gatos, então acabo deixando ele dentro de casa a semana toda. Só posso colocar ele no sol nos finais de semana. Devido a tudo isso, tenho pensado muito em procurar uma qualidade de vida melhor para ele. Pois dessa maneira eu acho que não estou conseguindo dar a atenção necessária. Gostaria de te perguntar se você conhece algum local, viveiro, criador ou algum cuidador ou cuidadora de animais que eu possa conversar sobre deixá-lo para que ele possa ter uma vida melhor convivendo com outros pássaros. E também gostaria de saber se você acha que ele se acostumaria em outro local por estar tanto tempo comigo. Antes de entrar em todo o mérito desse relato aqui da pessoa, eu gostaria de enfatizar para vocês, principalmente para vocês que têm aves e que respondem perguntas, geralmente quem quer entrar no meio de aves, quem quer criar, vai perguntar às pessoas que já têm aves. E o caminho que acontece com quem cria aves é só falar das coisas boas para a pessoa. Só falar a parte boa, só falar que é legal, só falar que são divertidos e não manda a real do que é criar psitacídeos. Não é nada parecido com criar cachorro, nada parecido com criar gato. É muito complicado, é complicado para viajar, é complicado para achar médico, é complicado para medicar. Por isso mesmo que o meu curso, Como Cuidar de um Papagaio, eu inicio ele dando um choque de realidade, levando as pessoas à reflexão. O ideal é que a pessoa comprasse meu curso antes de comprar a ave, porque no momento que ela recebesse esse primeiro embasamento, esse primeiro choque de realidade do que é criar ave, das responsabilidades que a pessoa vai assumir, ela tem a oportunidade de refletir se isso é para ela ou não. E diminuir a quantidade de pessoas que não é o caso dele, ele não está arrependido, né? Ele gosta da ave, mas é outro ponto que todo mundo deveria pensar, que é o contrário de um gato ou cachorro que vive entre 10, 15, 20 anos. Uma ave como um papagaio, e muita gente não sabe, né? Eu vejo muita gente encher a boca porque o papagaio da minha avó viveu 30 anos, né? Como se a ave, com orgulho, como se ele tivesse vivido muito. E ele morreu menino. A idade deles é comparada à mesma linha de tempo da idade de um humano. Eles vivem em média 70, 60, 80 anos. Quando a gente vai para Arara e Cacatu, elas chegam a viver 110, 120, 130 anos. E, gente, isso aí é documentado, não é criação de ninguém, não. Existe aves vivas, inclusive, dessa idade, tá certo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque entre 20, 30, 50, 60 anos, a vida da gente, muita coisa muda, né? Quando a gente tem um filho, a gente não vai se mudar, ou a vida mudou, ou eu quero fazer um mestrado, a gente não rebola o filho, nem se desfaz, nem sai doando o filho, porque não deu certo, né? Ou porque a gente vai precisar fazer uma coisa e vai, sabe, aí se desfaz. A gente encaixa e tenta arrumar uma solução, mas o filho continua na vida da gente e a gente faz
grandes sacrifícios pelos filhos. Com os bichos deveria ser da mesma forma, né? Eu entendo tudo que ele está passando e eu sempre reforço as pessoas para pensarem muito antes, tá certo? Porque durante a vida, nesse caso, ele já herdou o papagaio da avó, né? Assumiu a responsabilidade. Tem muita gente que não assume a responsabilidade desse bicho, que fica de herança na família. Doa. Já vi caso aqui que eu apresentei no canal, que inclusive era 2 papagaios com deficiência. E o tutor, que era apaixonado por eles e criou a vida inteira, faleceu. E os filhos queriam jogar os papagaios na rua. 2 papagaios deficientes. É o mesmo que condenar à morte, né? Se um que já é perfeito em termos fisiológicos já teria dificuldade de se virar, você imagine pegar 2 papagaios com deficiência e soltar na rua. E eles só não fizeram porque a vizinha escutou, subiu no muro e pediu a eles para ficar com os papagaios e pegou os papagaios. Senão eles teriam sido condenados à morte, mesmo teriam sido jogados na rua. Isso não é um caso extra. No caso do contato dessa pessoa, ela quer tentar arrumar uma solução, porque realmente, se ele trabalha a semana inteira, se ele não para em casa, se esse bicho fica trancado sozinho em casa, ele não está tendo uma vida legal, tá certo? Quando ele me pergunta aqui, são 2 perguntas que eu queria falar com vocês, bem interessante, porque nessa pandemia eu recebi muito contato de pessoas querendo se desfazer das suas aves, inclusive pessoas que encontraram e quiseram entregar, e o órgão não aceitou por não ter vaga, tá certo? Isso foi no estado de São Paulo. O órgão se recusava a receber por falta de vaga. Gente, eu não vou entrar aqui no aspecto político, mas isso é público, é claro, o desmonte que está havendo em toda a parte ambiental. Eu não vou entrar aqui no mérito de partido, de política, de não sei o quê, mas a realidade é essa, né? Se já não funcionava direito em gestões anteriores, nessa tá trágico a situação, tá muito difícil. Mas ele me pergunta se tem locais, criadouros, viveiros, ONGs, e eu acho muito importante esclarecer isso para vocês, tá certo? É um aspecto extremamente importante. Existem locais que recebem, sim. Locais sérios, inclusive, como a Mata Ciliar, sim. Parque das Aves, inclusive, acho que em torno de 50% a 60% do plantel de aves dele é oriundo de resgates que o órgão deixou lá, tá certo? Mas nenhum lugar sério, que é regulamentado, que é documentado, recebe bicho silvestre nenhum direto da população. O caminho se entrega ao órgão, é feito um documento de entrada daquele animal e eles destinam isso a um criadouro, a um zoológico, e quando eles chegam nesses locais é feito um documento. Ele não dá ao criadouro, ele não dá ao zoológico a ave. Aquele órgão, aquele local ali, ele tem como se fosse a guarda, mas o animal é da União, e se um dia o órgão quiser de volta, ele pode pedir todos de volta ao zoológico, ao criador, ou seja, ao local que ele destinou. Então vocês têm que entender que existe essa diferença. Nenhum local sério recebe ave diretamente da pessoa. Existem muitos locais aí se intitulando santuário, que é outro ponto que eu queria esclarecer para vocês. Na legislação, se vocês forem procurar, na legislação vigente, não existe santuário. Não existe essa denominação. O que existe hoje em dia é mantenedouro. E não é fácil se tirar uma licença de mantenedouro. O que acontece é muita gente tomando a frente das coisas, abrindo locais, pegando, recebendo aves silvestres. Eu não vou discutir aqui o mérito do coração da pessoa, dela querer ajudar. Eu só estou dizendo como funciona legalmente, como funciona a lei. Essas pessoas vão para a internet pedir dinheiro às pessoas, mas elas legalmente, elas não estão amparadas.
Muitas você pergunta, como eu já perguntei, porque as pessoas me procuram querendo que eu faça divulgação, e eu digo, me passa sua documentação, me passa sua autorização. A pessoa não tem. Ela tem um CNPJ. Ainda tem seguidor que veio discutir comigo dizendo, a pessoa é legal sim, ela tem autorização sim, tá aqui o CNPJ dela. Gente, CNPJ qualquer pessoa tira. O que autoriza você a manejar um animal silvestre é a autorização de manejo e a licença que o órgão tem de funcionamento. São coisas diferentes. CNPJ é uma coisa, licença de funcionamento e de funcionar como um local que mexe silvestre é uma coisa, autorização para manejar bicho silvestre é outra coisa, são licenças diferentes. Só um CNPJ não dá direito a ninguém abrir local, encher de ave e sair pedindo dinheiro às pessoas. Ela está irregular. Verdade seja dita, a coisa está tão bagunçada no Brasil e o órgão não dá conta de resolver que se faz vista grossa muitas vezes para esses locais, que funcionam e muitas vezes a polícia não tem o que fazer, porque o órgão não tem nem onde enfiar mais tanto bicho, ela mesmo vai lá e deixa nesses locais, entendeu? Mas, como eu já vi acontecer também, um belo dia muda quem está no comando e um belo dia o novo comando, sabendo que aquele local está irregular, vai lá, multa, fecha e a esculhambação está acontecendo. E eu não sempre recusei, eu não quero envolver meu nome nesse tipo de coisa. Eu não vou aqui falar sobre o mérito do coração, do bom serviço, de tentar salvar que a pessoa esteja tentando fazer. Mas eu procuro como página e como todos esses anos e como preservar também o nome que eu construí a fazer a coisa certa e andar no caminho certo. Então, o que eu posso lhe dizer a você que mandou essa mensagem para mim é que existe sim esses locais que recebem, porém, eles só recebem vindo através do órgão. Você teria que entregar. Só que a situação é difícil lhe dizer em que local é bom, porque a gente escuta coisas horrorosas, né? Tem locais que são referência, sim, tem locais que funcionam muito bem, mas tem locais que os bichos morrem lá dentro, adoecem, sabe? Que acontecem coisas escusas lá dentro. Então, eu não posso lhe dizer, leve em tal lugar. Se eu posso lhe dizer o que eu faria se fosse a minha situação, né? Eu procuraria me aproximar de tutores, de pessoas que gostam de bicho e observar como ela cria o dela para tentar arrumar um novo lar para esse bicho. Ou você procurar saber com um médico veterinário, porque tem médicos veterinários que dão assistência a esses locais, que ele, daí de onde você mora, pode chegar e lhe indicar um local que seja melhor, porque como eu disse, tem bons locais, mas tem locais horrorosos. Né? Eu sempre digo que a ave é premiada quando ela tem a sorte de ser resgatada e acabar indo parar num parque das aves, por exemplo, né? Ela é como se ela tivesse uma nova chance na vida, não é isso? Ela passou pelo trauma, ela passou por toda a questão da violência que o tráfico traz e ela teve uma segunda oportunidade de ir viver num parque das aves. Mas nem todo mundo é sortudo desse jeito, né? Então, o que eu posso dizer... e a última pergunta que você faz é se ele se acostumaria. Isso também é uma parte importante, né? Se ele se acostumaria com outro local, se ele ia sofrer. Eu parto do princípio que sofrer, sofre, sabe? Não tem como não sofrer, né? 22 anos é muito tempo, sabe? E ele já tá quase 10 anos com você. Ele já teve o primeiro sofrimento de separar da primeira tutora e agora de separar de você, isso tudo marca, assim, né? Mas, dependendo do local que você escolher, da pessoa que você escolher, desse novo lar, que você pode fazer isso com o tempo, sabe? Ir pesquisando, ele pode sentir a dor, mas a gente tem que ver que a gente está num mundo que não é um mundo perfeito.
O que a gente tem que fazer, e eu digo isso para as aves e que serve também para a gente, é que a gente tem que o tempo todo se adaptar às situações. A gente vai passar muitas situações muito doloridas na vida da gente. Coisas que vão doer, que vão marcar, que vão mudar a gente como pessoa. Mas aí a grande mágica da vida é a resiliência, é o se adaptar. Quando a gente fala da questão da evolução no reino animal e o homem está inserido no reino animal, né? Que vence o mais forte, não é o mais forte em termos de força, como se eu colocasse um gatinho e um leão, mas é na questão mesmo de se adaptar, dele passar por esse problema, né? E ele se adaptar a essa nova situação. Ele sofre, mas se essa recepção dele na casa nova for bem feita, né? E eu tenho até vídeo lá no canal falando sobre essa questão de adaptar, né? Como adaptar um papagaio na nova casa, nessa questão de adoção. A gente tem acontece muito papagaio que você resgata ou vem de situações que você não sabe absolutamente nada da história dele, o que dificulta muito. Mas no seu caso, se você com carinho, com cuidado e com tempo procurar um novo lar para ele, você tem como dizer para a nova tutora quais os hábitos dele, qual é a comida, as brincadeiras que você fazia, as músicas que ele gosta. Todas essas informações são muito preciosas para que a chegada nele na casa nova seja mais fácil, né? Duro é, mas ela tem como ser mais suave. Eu tenho como trazer um papagaio e trazer referências para ele, fazer ele se sentir em casa e trazer elementos que ele goste, que ele se sinta confortável, né? Então eu acho que você tem essa vantagem de não estar desesperado, como eu atendi uma pessoa mês passado que vai ter que cuidar da mãe e vai ter que tirar ela da casa de onde está, vai levar para um apartamento. O síndico já disse que o papagaio não pode entrar de jeito nenhum. E ela está desesperada porque não sabe o que fazer com o papagaio que já está, sei lá, 30, 40 anos na família. Sabe? Mas que o estado de saúde da mãe não permite mais que ela fique sozinha, porque já está muito avançado. São situações que a gente vai enfrentar, vai se deparar na vida, sabe? E agora na pandemia deu uma chuva de gente procurando isso, procurando um novo lar e procurando saber onde deixar. Não sei se também a questão do desemprego, das dificuldades e tudo o que está acontecendo se está afetando, mas o que está acontecendo, está acontecendo. Silvana mandou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Tem gente que clica aí achando que quando você clica nisso, se eu aceitar, Silvana, você entra ao vivo o seu vídeo. Tem gente que erra. Comenta aí se você tem certeza disso. Neiva está perguntando como faz para legalizar uma ave. Gente, não tem como legalizar a ave ilegal, não tem. Você pode contratar um advogado, e que seja um bom advogado, um experiente em causas ambientais, que você vai tentar ter a tutela. Tutela. A ave continua sendo do Estado. Você só ganha o direito de ficar cuidando dela, tá certo? Mas isso também vai depender de muitos fatores, da interpretação do juiz. Não é uma coisa assim que lhe garanta, não. Você pode entrar na justiça e correr o risco de perder também. Mas você pode tentar. Só na justiça mesmo, a tutela. Legalizar mesmo, receber um documento, não legaliza. Lucas está perguntando, Adna, como você vê se a nota fiscal do animal é correta? Lucas, eu procuro, quando eu não compro mais, né? Mas eu dou preferência à eletrônica, certo? O que acontece muito nesse meio, o meio mais fácil de se falsificar hoje em dia é por nota manual. Porque eles pegam
nota fiscal, os dados de criadouros, ou que fecharam, ou já vi casos recentes mesmo, eles pegarem de criadouro que está funcionando tudo legal. Fazem um bloco de nota fiscal e começam a esquentar a ave e emitir. Então eu já descarto quando é nota fiscal manual. Eu só quero comprar de local que seja porque nota fiscal eletrônica é complicado de você falsificar, tá certo? Mas assim, eu não gosto de comprar em internet, de comprar em atravessador. Lógico que tem criadouros sérios anunciando na internet, tem. Mas o caminho sempre é pesquisar. Eu, quando fui comprar os papagaios, ainda não eram as primeiras aves, quando meu marido decidiu dar de presente. Eu pesquisei muito, eu fiz praticamente uma investigação policial, eu levantei CPF do cara, eu investiguei, eu fucei tudo, que eu pareço uma doida, né? Mas é nesse nível a coisa. Eu liguei pro IBAMA daqui para saber do criadouro. Eu liguei pro IBAMA que o criadouro é no Espírito Santo. Eu liguei pro IBAMA do Espírito Santo para pedir referência, para saber. Eu peguei referência de quem comprou, porque aí tem duas questões também. Muita gente se preocupa em saber se a ave é legal ou se não é, se é esquentado, se o criadouro é sério. Mas tem duas questões aí também importantes, né? Além dessa questão de ser um criadouro legal, é a questão de, às vezes ela é legal, a nota fiscal é ok, tá tudo ok nessa parte, mas é um criadouro que não é tão correto, que vende muita ave doente, que não dá uma boa alimentação para a ave, tem muita incidência de ave com problema no criadouro dele. Então, eu hoje em dia tenho muito cuidado, sabe? Muito cuidado. E procuro pegar referência de pessoas mesmo que eu sei que vai me dar boas referências. Eu indico a todo mundo fazer uma bela de uma investigação, sabe? Antes de comprar, porque as pessoas vão atrás depois que comprou, sabe? Depois que comprou, você tá com o abacaxi na mão. Mas a nota fiscal, ela tem que ter a data de nascimento da ave, tem que ter a espécie, o nome científico, o nome popular, o número do microchip, o número da anilha, os dados tudinho. Mas compre no eletrônico que é mais seguro. Laércio colocou, sabe tudo e mais um pouquinho. Parabéns, igual a mim. Só não gosto de urso, fiquei com trauma. Não entendi não, Laércio, essa história do urso não, mas tudo bem, né? Você já criou urso? Dai disse, oi, boa tarde. As unhas dos meus lourinhos crescem muito. Gente, a unha, tanto a unha como o bico, eles precisam ser desgastados, certo? Seja com material, roendo coisas, né? Com coisas como eu gravei agora um pouco. Ainda vou soltar para vocês um vídeo sobre o osso de Siba. Eles precisam ter materiais, como tijolo de cerâmica, como madeira, coisas duras, nozes, coisas que eles precisam usar o bico para quebrar, isso vai ajudando a desgastar o bico, certo? Se você não dá nada para ele usar o bico e a unha também não tiver, a unha e o bico ele vai crescer. Mas ele não vai crescer a ponto de dobrar e ficar igual ao Zé do Caixão. Ele não vai crescer o bico a ponto de ficar aquela coisa, sabe? Que até atrapalha a ave de comer. Quando o crescimento tá nesse nível, aí já é questão de doença. Aí você sim, não é questão só de desgaste, não. É uma questão que você precisa mesmo procurar um médico veterinário porque ele tá doente. Megan colocou, todas as raças de papagaio vivem muito tempo? Sim, ou só os papagaios brasileiros. A gente fala papagaio de maneira geral, estou incluindo tudo, mas existem diferenças assim, por exemplo, uma Marianinha, ela vai viver 40 anos, né? A calopsita, já joga o papagaio assim na questão de psitacídeos. A calopsita, 15, 20 anos. Os papagaios
Papagaio do Congo, os Amazonas, esses outros papagaios podem chegar a viver 80 anos. As araras, 120. Cacatua, tem relato de cacatua com 120, 130 anos. Vai ter pequenas variações, mas é nessa média, se bem cuidados. Tem a questão de genética também, né? É igual o homem. Tem pessoas que na família dela quase todo mundo vive 100 anos. Tem uma questão de genética também nessa história, né? Mas o fato dele ser bem cuidado, o fato dele ter uma boa alimentação vai contar muito. Bird disse: posso ter um papagaio sendo iniciante? Estou pesquisando muito, vou fazer seu curso de manejo. Olha, Bird, papagaio, de maneira geral, ele é um bicho bem difícil, sabe? Tem variações entre as espécies de papagaio? Tem. Por exemplo, o papagaio mais famoso, né, pela fala, que é o Amazona estiva, ele é super famoso, mas ele é bem temperamental. Você vai conhecer a Amazona estiva docinho, bonzinho? Vai. Quando a gente diz que ele é um papagaio difícil, é porque quando você pega, por exemplo, 100 papagaios, a maioria dá problema. Vai ter uns docinhos ali perdidos? Vai, porque tem essas variações, né? Como as pessoas. Mas a maioria deles são papagaios de temperamento difícil. Se você quer começar, e assim, no início do curso eu vou falar muito sobre isso. Se você começar a fazer o curso, é perfeito, porque o início do curso eu estou falando sobre as espécies, sobre como você escolher, sobre, principalmente, o que é que você quer dessa ave, né? Isso aí é fundamental, gente. Eu, por exemplo, os meus ficam lá fora. Eles têm uma criação muito mais próximo do natural do que um pet. Eles não ficam no meu colo agarradinho dentro de casa comigo aqui, interagindo o tempo todo, né? Eles não vão ter aquele comportamento agarradinho de um papagaio que fica grudado o dia inteiro dentro de casa com a pessoa. Tem gente que quer um bicho para ficar agarrado, grudado, que pegue. Papagaio normalmente não é um bicho que gosta de estar sendo alisado, manipulado demais. Ele é muito, sabe, mais na dele, mais arisco. Então, primeiro, o que é que você quer fazer com essa ave, né? As atividades, você quer sair. Vou dar um exemplo aqui, geral, colocando outra ave que não é psitacídeo, mas que você entenda. Além de saber o que você quer dessa ave, um toque muito bom é o que eu não posso suportar. Que eu parei para gravar vários vídeos, eu vou falar sobre isso, sobre esse tema que é muito importante. O que eu não suporto? O que é que uma ave vai trazer para minha vida, para minha rotina, que me dói, que é difícil para mim? Eu vou fazer um vídeo especial só sobre isso, isso aí tem no curso. Eu vou mastigando muito toda essa parte para que a pessoa não erre na hora de escolher. Um exemplo bem grosseiro disso eu acho coruja linda. Coruja é muito fofinha, sabe? É muito lindinha de maneira geral. Porém, eu não suportaria ter que cortar ratinho, porque a alimentação delas são animais vivos ou mortos, congelados, mas você tem que dar inteiro, com osso, com pelo. Eu não me vejo cortando pedaço de ratinho para dar a ela. Eu não vejo esse tipo de alimentação na minha geladeira junto com a minha comida. Eu ia ficar meio bitolada, né? Ou eu teria que comprar uma geladeira só para a comida dela. Eu inclusive conheço, tem uma seguidora que ela tem psitacídeos e tem muitos rapinantes também. E ela disse: Adna, no início eu me chocava muito, me doía muito, me incomodava muito ver eles estripando as presas. Hoje em dia eu não olho, na hora da alimentação eu não olho, porque faz mal para elas, estão entendendo? Então, se eu não consigo suportar isso, por que eu vou inventar de criar esse bicho, né? Então, são duas coisas muito importantes. Eu já peguei pessoas com briga no casal, briga séria em casa, porque, por exemplo, o marido tinha toque de limpeza e ele
começou a se incomodar com a sujeira que faz, né? Mesmo que você alimente ele exclusivamente de ração, que, gente, é horrível, você dá só ração a vida inteira para um bicho, né? Mas vai ficar menos sujo do que você dando com alimentação natural, do que você dando uma fruta, dando outras coisas. Mas a pessoa inventa de botar um bicho dentro de casa que fezes incomoda, que a comida incomoda. E são bichos que eles derramam tudo em todo canto, né? Que por mais que você crie dentro da gaiola, eles dão um jeito de jogar a comida por fora da gaiola, né? E se soltar dentro de casa, eles têm um trânsito intestinal tão rápido que eles saem fazendo cocô em todo canto. Tem forma de ensinar, tem até matéria lá no meu canal, de ensinar ele a fazer só no local? Tem. Mas isso pode custar um preço para sua ave. Tem literatura médica, casos comprovados de aves que acabam, entre um dos motivos que causam o prolapso da cloaca, que é ela vir totalmente para fora, né? Você imagine, horrível e deve ser ruim para a ave, deve ser ruim para quem está olhando aquela cloaca sair toda para fora da ave. Por quê? Porque você condiciona a ave a fazer as fezes dela só num local. Ela muitas vezes passa uma noite inteira segurando para esperar sair, para ir para aquele local, e aquilo acaba forçando aquela musculatura. Até onde a gente tem direito de interferir na fisiologia de uma ave? Para a comodidade da gente. Eu não vou controlar o cocô das minhas, sabe? Elas vão fazer onde elas quiserem, eu não fico controlando isso. Mas assim, se paga um preço, porque se suja tudo. Mas isso aí está no pacote. Então, eu não começaria com papagaio. Eu quis dar eu quis botar você para pensar, mas eu não começaria com papagaio se você é iniciante, não. Eles são bem difíceis. Tem aves que são muito melhores, com temperamento melhor, e você vai aprender muito a manejar até você chegar no papagaio. Arte Vida disse: meu coração está partido, pois perdi o meu com essa média de 30 anos. Pois é. É muito triste porque você sabe que ele morreu muito novo. Meguins também está perguntando se os papagaios reconhecem o nome dele quando chamamos. Sim, eles reconhecem o nome deles. Reconhecem na linguagem humana, que é o nome que a gente dá. E, inclusive, em vida animal, já foi comprovado que eles batizam os filhotes dele com nomes e têm sons específicos que significam o nome. Quando eles querem chamar aquele indivíduo, ele faz aquele barulho. Eles dão nomes em vida livre também. Lógico que a gente não entende, né? Mas eles entendem, sim. Boa tarde. Eita, deixa eu ver a hora. Vou só ver aqui as perguntas que tem e desligar, que tá na hora de ir lá para as figurinhas. Gente, confiram o curso. Não é porque eu que fiz, não. Mas eu sempre digo a todo mundo que quando eu comecei a criar, eu não sabia de nada. Que eu errei muito com minhas aves, sabe? E que a trajetória, o caminho e outras coisas poderiam ter sido muito melhores se eu tivesse experiência. Se eu soubesse o que eu sei hoje, né? Então, quando você estuda, parece que você está gastando dinheiro, né? É caro. Mas assim, vale a pena, sabe? Vale a pena porque você aprende a manejar corretamente e você economiza muito gasto que você poderia ter com médico, sabe? Com problemas que são gerados devido a você não saber. Eu vou deixar aqui, Neiva, para vocês o link do curso. Tudo vende pelo site. Tem uma equipe lá que fica 24 horas dando suporte, tirando a dúvida das pessoas. Tem área VIP dentro do curso, que eu tiro a dúvida dos alunos. Como cuidar.
Tô botando aqui o link do canal, papagaio.com. Pronto, deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Pronto. Na bio do canal também tem o link lá que vai direto para a página do curso, tá bom? Neiva disse, o meu já me deu tanto prejuízo com o meu 4 varas de pesca do meu marido. Eu perdi muita coisa quando eles ficavam dentro de casa. Aí eu fiz o viveiro lá fora, e pronto, aí eu não tive mais problema, porque eu perdi já muita coisa, móvel, fio de celular, aleluia. Até curto-circuito provocaram aqui roendo o fio. Tá certo? Arara Floripa disse, eu ando com papel higiênico e limpador embaixo do braço o dia todo. Eu me vejo quando eu comprei Carola. Carola também foi bem no início do canal. E ela veio muito nova, não aconselho ninguém comprar ave nova daquele jeito. Ela nem empoleirava, ela ficava deitada, ela era toda peladinha, ela tinha pouca pena na asa. E é molinho, igual um bebê, dorme deitadinho, e aquilo é papa e cocô, papa e cocô. Eu lembro que onde eu tava era um saquinho e o rolo de papel higiênico e o desinfetante, né, do lado. E eu limpando, aquele não parava não. Jesus, isso dura meses essa resenha. Mas aí, depois que ela empoleirou, foi pra gaiola, e depois da gaiola, eu já fui fazendo o viveiro. E ela passava o dia lá no viveiro lá fora, porque ainda não criar dentro de casa é loucura. Hoje eu não criaria ave dentro de casa de jeito nenhum, por N motivos, né? Fica assunto para outra live. Gente, eu vou encerrar. Agradeço a presença de vocês aqui. Muito, muito obrigada. Dê uma olhada lá no curso. Eu vou encerrar porque é a hora que eu vou lá ficar com eles, a hora deles é sagrada, que eu vou brincar, vou trocar água, botar lanche. E aí eu só saio praticamente de noite de lá, tá certo? É o horário que eu me dedico mesmo, é deles, esse horário é deles, tá bom? Mas, se vocês tiverem dúvida, precisarem de ajuda, deixem aí no inbox, que eu vou respondendo. Eu demoro às vezes, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Beijo, boa tarde, amei estar aqui com vocês.